pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner Teodoro, vamos dar continuidade ao curso intermediário. Aula agora número 4, como eu falei na anterior, a gente vai pegar um pouco de análise gráfica. E a análise gráfica agora simplesmente vai ser dividida em alguns fatores que a gente vai utilizar no mercado financeiro e que dá certo para opções binárias, tá bom? Então o que você vai utilizar hoje no mercado financeiro que dá certo para opções binárias coincide com um fator também de análise gráfica, que são as linhas de tendência. A linha de tendência com certeza é mais velha que o seu avô, com certeza. Então já é coisa que dá certo há muito tempo. Então você não precisa se preocupar com se vai dar certo, se isso aí é tão simples que será que vai dar certo no mercado? Vai dar certo no mercado, sem dúvida. Se você operar, vai dar certo. Isso porque eu já fiz. A primeira coisa que a gente tem que saber no gráfico de opções é que existem tendências. Qualquer movimentação no mercado, qualquer uma, de qualquer lugar, existe uma tendência gráfica, né? Essas tendências são subdivididas e são divididas e subdivididas em classificação e em tipos, né? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, que todo o mercado financeiro, deixa eu trocar esse aqui, vou botar num branco e preto para a gente ter uma visualização melhor. Deixa eu fechar ela que é melhor até. Pegar ela aqui, jogar para cá. Vou fazer tanto isso que vocês vão aprender rápido. Botão direito, propriedade, gráfico de candles, mostrar o LC, mostra a grade, cores, branco e preto. Vamos lá, ok, abriu, zoom, não, vou tirar um zoom. Tá bom aqui o gráfico. Então aqui a gente sabe que ele trabalha em tendências, sempre. A gente sabe que desde que Charles R. Dow disse pra gente o seguinte. Ele disse assim, Teodoro, olha só, existe 3 tipos de tendência. Aí você já fica meio louco, né? Fala, poxa, 3 tipos de tendência? Como é que o gráfico só anda para cima e para baixo? Como é que ele tem 3 tipos? Ele tem 3 tipos. Primeiro, a tendência de alta. Segundo, a tendência de queda. E terceiro, a neutralidade. Então, se ele lateraliza, ele tem 3 tipos de tendência, tá bom? E qual é a classificação entre elas? Eu tenho a primária, a secundária e a terciária, dentro de uma mesma tendência. Por exemplo, deixa eu pegar aqui no H4, olha aqui. No H4 aqui, se eu, por exemplo, traçar algumas linhas, eu vou mostrar para vocês. Aqui já tá bom. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui, no H4, é uma tendência secundária, tá? Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Aqui eu tenho um tipo de tendência. Qual é essa tendência? A tendência aqui, obviamente, é de queda. Tá vendo? E então, dentro dessa tendência de queda, eu tenho um tipo de tendência. Eu já consegui classificar. É minha tendência de queda. Um tipo. O tipo eu consegui. Ela está caindo, ela é de queda. Agora, vamos classificar essa tendência. Essa tendência pode ser classificada de 3 tipos. A tendência primária, a tendência secundária e a tendência terciária. Eu vou explicar para vocês o que quer dizer isso. E ele está ligado automaticamente à temporalidade do gráfico. Então, a primeira coisa que eu vou dizer, né? Tendência do gráfico primária, aqui. Vamos supor que essa moeda aqui está agora no mensal. A gente está em H4, mas vamos trabalhar como se estivesse no mensal, tá? A tendência primária aqui é a maior tendência. A tendência clara e óbvia que você está vendo, a maior de todas. Qual é a maior tendência aqui, né? Então a primeira coisa a gente sabe que aqui a maior tendência é a tendência de queda. Então a gente sabe que a tendência primária é de queda. Pronto. Então a gente sabe que a tendência primária é de queda. A segunda coisa que a gente tem que ver, já que a gente sabe que tendência primária, secundária e terciária, é qual é a tendência secundária, né? A tendência secundária, a gente vai ver aqui
que ainda é de queda. E eu vou explicar a vocês por quê. E a terceira, a mesma coisa. Aí eu vou explicar a vocês aqui por quê. Vocês vão me perguntar, Teodoro, o tipo de tendência eu já entendi. É primária, desculpa, é de alta, de queda e neutralidade. E você vai saber também que as classificações têm a ver com os tempos, como eu disse. Por quê? A tendência primária, ela se dá entre o mensal até o diário. Então, é fácil de gravar. Por quê? Porque eu só tenho que saber em quais times eu tenho a tendência primária. Então, se eu falar para você, João, olha só, eu tenho aqui uma tendência primária, pronto, você já para e pensa, opa, a tendência do mensal até o diário, de queda. Mas só que a minha tendência secundária está querendo virar para uma tendência de alta. Então, eu sei que minha tendência secundária é minha tendência de H4 a M30. Se você for ver, existem 9 tempos gráficos. Os 9 são divididos em 3, que são primário, secundário e terciário. Então, sempre quando você falar sobre tendência primária, a gente vai falar sobre esse gráfico aqui, de mensal a diário. Tendência secundária, a gente vai falar de H4 a M30. Tendência terciária, a gente vai falar sobre M1 a M15. Pessoal, é isso na realidade para Forex? Não. A realidade dessa é para OB. Sempre lembrando, é para OB. Tá? Então, sempre quando eu falar sobre tendência primária, é a maior tendência. Tendência secundária é a segunda maior tendência, óbvio. E a terceira, a terciária, é a menor tendência. Então, o que eu posso te explicar aqui? Por exemplo, se eu abrir esse gráfico aqui no mensal, eu sei que a minha tendência aqui, obviamente, e claro, de forma clara, a tendência de queda. Tá vendo? Então, se eu chegar aqui e olhar no semanal, ainda confirmo essa tendência de queda. Se eu olhar no diário, ele está começando a neutralizar. Então, eu tenho 2 contra 1. Sempre em 3 você vai ter 2 contra 1, ou 3 a 0, 1 contra 2, a maioria. Sempre vai dar para escolher a maioria. Então, na maioria, tenho 2 de queda e 1 de neutralidade. O que eu posso dizer aí? Que de 2 para 1, confirmar que a minha tendência primária é de queda. Pronto. Na mesma moeda, eu venho para H4. Falo que é de queda. H1, neutralidade. M30, neutralidade. Então, eu digo que minha tendência secundária é neutra, tá? E aqui cai para M15, neutra. M5, queda. M1, queda. Então, eu tenho tendência primária de queda, tendência secundária neutra e tendência terciária de queda. O que isso significa? O meu euro-dólar hoje encontra-se em queda, tá? Eu tenho 2 fatores de queda para 1. É simplesmente isso. Quem dá mais? Quem está mais forte, entendeu? Isso é o fator de linha de tendências. A gente sabe ver tendências assim. E a primeira coisa que a gente tem que saber no gráfico é saber analisar as tendências, tá? E como é que a gente vai fazer as linhas de tendências? Linha de tendência não é difícil. A gente já sabe classificar as tendências. Agora a gente faz o seguinte, ó. Essa linha aqui, a gente vai pegar essa linha, ó. Clica do primeiro ponto e vai juntando os topos, ó. Sempre as máximas, tá? Então o que a gente tem que levar em consideração é que a gente tem que sempre encostar nas máximas, tá? Aqui, ó, máxima. Nunca você vai encostar aqui, ó, por exemplo, no corpo, não. Toda linha que você for traçar, você vai traçar em máxima ou mínima, tá? Então aqui hoje a gente tem uma linha de tendência de queda. Ó, não é uma linha de tendência? É de queda? Sim, é uma linha de tendência de queda. Se eu for para M5, deixa eu deletar aqui. Se eu for para M5, tem como ver uma linha de tendência? Tem. Qual é o topo mais alto que eu vejo aqui? Esse. Então vem aqui, ó. Clico aqui, seguro, arrasto. Coloco aqui. Ah, mas Teodoro, não tem como colocar aqui, por exemplo? Não, porque você está passando no meio do corpo. Tá vendo aqui? Ó? Você está cortando o gráfico no meio. Não pode acontecer isso. Você não pode cortar o gráfico no meio. Tem que vir para cá, ó. Aí sim.
Aí daqui, se eu quiser fazer para baixo, eu também posso. Do último toque, a partir do último toque. Vem, ó. Sempre juntando. Ó. Encostou, não perfura. Não perfura os candles. Encostou, pronto. Para que eu uso isso, Teodoro? Principalmente para ganhar dinheiro, mas eu vou explicar a leitura. Olha aqui. Se você está aqui no gráfico, né, e faz essa linha de tendência, ó, você sempre pega o topo mais alto, clica, segura e arrasta e busca a máxima do próximo. Para ele confirmar uma linha de tendência, ele tem que ter no mínimo 2 topos. Um cada vez menor que o outro. Ou maior, depende se a linha de tendência de queda ou de alta. Então, se você vê ali e houve um toque aqui, ó, como houve um toque aqui, o que você está dizendo para mim, o gráfico? Que toda vez que o preço voltar e encostar aqui, haverá uma reversão. Então, é a mesma coisa que o suporte e resistência me disse. Então, a gente vai trabalhar aqui com uma forma gráfica de operar a favor da tendência. A gente vai operar sim a favor da tendência, porque a gente está operando a favor da tendência ainda na linha de tendência, mas também reversão. A gente vai operar o melhor. A gente vai operar reversão a favor da tendência. Olha que maravilhoso. Só que, claro, em M5 demora mais, em M1 é mais rápido. Entendeu? Por exemplo, se eu lançar uma linha de tendência aqui, ó, pra cá, eu tenho noção que o gráfico vai tocar mais vezes aqui. Por exemplo, ó, vou clicar e colei na máxima. Eu tenho noção que daqui a pouco o gráfico vai tocar aqui. Entendeu? E aí sim eu posso entrar com uma reversão. Tocou, mesmo fator, eu entro com uma reversão. Claro, e obviamente não só com análise gráfica. Lembra que você sempre vai juntar análise gráfica, que é essa parte, junto com a técnica, que são os indicadores, junto com a fundamentalista, que é a notícia. Tá? Então você avaliando isso, você pode entrar. Porque não adianta nada você fazer análise gráfica, não ter uma confirmação nenhuma dos indicadores. E nem saber se está em notícia. Então sempre somando a parte de análise gráfica com a parte de análise técnica. Tá? Então, linha de tendência, a gente faz em cima do topo mais alto e vem buscando para encostar nos outros topos, tá? E sempre em máxima e mínima, nunca no corpo. Você não pode pegar um preço e simplesmente fazer isso, porque você quer. Não é, aqui você está fechando o preço, isso não existe. Então, você coloca aqui, pronto. Você tem que sempre estar lindo, não pode ter cortado o gráfico, tá? Então fez isso para baixo, é a mesma coisa para cima, não muda muita coisa não. Para cima é a mesma coisa. Ah, Teodoro, e se eu tiver numa... Aqui, por exemplo, ó. Vim pro diário, ó. Dá para puxar uma linha de tendência aqui? Dá. Mas aqui, ó. Ah, eu quero puxar aqui, não pode não? Não. Tem que puxar aqui. Tá sempre no maior. Bom, tá lá. Na máxima, sempre buscando a máxima. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela paciência e sabendo que a usabilidade dela é na reversão a favor da tendência. Tocou, entra. Sempre no mesmo padrão lá, com os indicadores para confirmar e usando o que? Os 5 segundos finais, tá? Porque é o mais próximo do fechamento. Obrigado, galera. Um grande abraço. Sou amigo Wagner Teodoro. Obrigado pela paciência e até a próxima aula.